podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience. Há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor é um canal pensado com muito carinho para trazer assuntos realmente relevantes aqui, né? E hoje eu tenho a grata satisfação de estar recebendo aqui o Eduardo de Lima, que é gestor na Market for You. É a maior empresa de mercado autônomo do Brasil. Do Brasil. Maior rede de mercado autônomo. Maior rede de mercado autônomo aí da América Latina. Que bacana, que bacana. Obrigado, viu, Eduardo, por estar aqui conosco, Valeu. viu? Obrigado mesmo. Prazer é meu aí, tá? Satisfação aí em participar aqui desse grande projeto. Que legal, que legal. Eduardo, você tem uma caminhada grande aí no varejo, né? Sim. Trabalhou em grandes redes, enfim. Conta um pouquinho, você é de onde? Qual é a sua história? Eu nasci aqui em Curitiba, tá? Sou natural daqui. Entrei no varejo há alguns anos atrás, lá no Demeterco, que era o antigo Mercadorama que tinha aqui em Curitiba. Uhum. Daí fiquei ali durante, bem na conversão do Mercadorama, ali para o Sonai. Daí trabalhei também no Sonai, na parte de operação. Trabalhei 5 anos de operação, daí eu fui de operação de loja, depois eu fui... Pode falar. O Sonai foi uma escola, né? O Sonai mudou a forma, né? Quando o Sonai entrou, eu lembro que foi uma ruptura dos modelos. Exatamente. Né? O Sonai ele era muito forte na questão logística, entendeu? Daí logo que eu entrei com o Demeterco, eu aprendi muito como operar loja física, operação de loja, eu era encarregado de loja lá. E daí quando entrou o Sonai, eu comecei a dar uma olhadinha e falei assim, não, o Sonai é forte no quê? Porque toda empresa é forte em alguma coisa. E o Sonai era muito forte na questão logística, tanto que eu fui trabalhar na área logística. Entrei de supervisor de loja, e ali, nessa época, veio o desafio para eu ir conhecer outros estados também. Daí morei 1 ano lá no Rio Grande do Sul, cuidando de 12 lojas em 7 cidades diferentes, então foi uma experiência bem legal. Daí voltei aqui para Curitiba, para cuidar do hipermercado de Curitiba e de todo o interior do Paraná. Daí, quando entrou, o Sonai vendeu para o Walmart. Daí, eu fiquei mais 7 anos daí na área comercial. Daí, no Walmart, eu fui da área logística para a área comercial, porque o Walmart era muito forte, a área comercial dentro do Walmart. Daí, fiquei 5 anos aqui na Regional Sul, cuidando de todos os estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E daí, 2 anos, eu fui para ser gestor nacional do Walmart. Daí, me desliguei da empresa. Logo que eu me desliguei, eu dei uma olhadinha o que eu não tinha ainda aprendido. Sempre gostei de desafio. Fui trabalhar na Daju aqui em Curitiba, que tem uma operação muito forte de importação de produtos da China. Entendi como funcionava todinha a parte ali operacional deles, a parte logística deles. Daí apareceu uma outra oportunidade para eu trabalhar na Vinox Tramontina de gerente de e-commerce. E desde, assim, da minha caminhada, eu sempre gostei de tecnologia. E eu via, na época, assim, que era um canal que estava crescendo muito, entendeu? E daí eu falei assim, não, eu vou aprender como que opera a parte de e-commerce. Fiquei 2 anos de gerente de e-commerce, a gente faturava muito na loja ali da Kennedy, atendia Brasil todo. Ajudei na reestruturação lá em Caxias, do CD, inclusive, ali da Vinox. E daí apareceu um outro desafio. Eduardo, o que tu acha de ir para o cash? Trabalhar no atacado. Daí eu falei, não sei trabalhar no atacado, vou aprender. Fui lá Olha que interessante. Fui lá para o Max, aqui em Mufato, ali da linha verde, do Contorno Sul. Trabalhei com o Eduardo Mufato lá durante 1 ano, mais ou menos. E aprendi como que também eram as negociações na área de cash. Daí, nisso, apareceu uma oportunidade do Boni, que estava reestruturando todinha a parte comercial dele aqui em Curitiba, até estruturando a sede deles, que era a antiga sede do Sonai ali no Bacaxiri. Daí, fui trabalhar lá com o Sr. Jair. Daí, do Boni, apareceu uma oportunidade para eu trabalhar, fiquei mais ou menos, reestruturei durante uns 6, 7 meses lá. Tinha uma tendência muito forte nessa época, assim, do varejo, de uma forma geral, de ter ações de produtos de R$1, para gerar fluxo dentro das lojas. E daí eu tinha alguns contatos com fornecedores, eu ia estruturando o mix e a gente começou a plantar sementinho. Deu muito certo no Boni,
apareceu uma oportunidade no Bosa Supermercados, que era pertinho de casa. O senhor Joraci, que era o dono lá do supermercado, uma rede lá regional ali em Fazenda Rio Grande, e pediu: Eduardo, você consegue vir para cá para estruturar? Fui trabalhar com o Joraci. Tudo que é novo, você Tudo tá que é no... novo eu tô... E também ele tinha uma questão de remodelação das lojas dele. Estava muito tempo ali na Fazenda Rio Grande, mas começou a entrar alguns concorrentes, Jacomar, outras empresas ali. E ele falou: não, Eduardo, eu quero montar a loja Prêmio. E eu sempre comecei a trabalhar com produtos, assim, qual que é o formato ideal de negócio de uma loja? O que o cliente ele gosta de comprar? E daí eu fui trabalhar com o Joraci. Daí fiquei durante 6 meses, reestruturei, coloquei também para funcionar até hoje. Essas redes estão trabalhando com aquelas ações de R$1, cada dia da semana, para gerar bastante fluxo dentro do negócio. E daí apareceu a oportunidade para eu trabalhar com o Edi, do Ítalo Supermercados. O Ítalo também tem um formato muito interessante, porque o Ítalo, a gente tem dentro do varejo, de uma forma geral, a questão de perecíveis que gera muita quebra para dentro do varejo. Só que o Ítalo veio com um formato inovador. Cada loja dele possui um restaurante, tem chefes, onde ele faz uma formação de chefes e ele consegue absorver, transformação de produtos. Ele daí, e é muito, assim, o cardápio do restaurante dele é fantástico. Fora isso, o Edi, ele tinha uma cabeça muito voltada para a questão de energias renováveis. Ele tem hidrelétrica lá em Francisco Beltrão, onde fica a base deles, quer dizer, tinha uma visão de futuro muito legal. E daí, bem nessa época que eu estava no Ítalo, fiquei lá estruturando também campanha do R$1 e ajudando, inclusive, na montagem do atacado deles, porque o Edi falou: Eduardo, eu tenho um negócio bom, um supermercado, um modelo bom do supermercado, mas eu quero entrar no atacado também, no cash. Como que eu faço? Daí a gente começou a estruturar, daí ele lançou, inclusive, o atacado Super Dia, e bem nessa época veio a pandemia. E na pandemia eu fui trabalhar no remoto. Só que no remoto, todo mundo fazendo aquele aprendizado. Foi nessa situação que quem que veio contra mim? Marketing For You. Projeto. Já estava com 122 lojas, um projeto assim que o pessoal... eu ouvi muitas pessoas falar: não, vai ser uma onda, vai passar, passou a pandemia, fecha tudo. Só que a pandemia estava no início e eu dei uma olhada no projeto e daí eu vi assim: pô, isso aqui tem valor. Isso aqui vai dar, assim, dá para replicar, vai explodir isso daqui. E daí eu fui conversar, eu recebi o convite, fui conversar com o Paulo na época, que era um dos sócios do Edu Córdova. Conheci o Edu Córdova. O Edu Córdova, nesse caminho, ele também é uma pessoa que gosta muito de inovação, de vários negócios. Sim, só para ter ideia, ele é o fundador também do Biogrupo. O Biogrupo, ele teve, que nem ele fala, já tive mais de 50 empresas. Muitas coisas, abriu, deu certo, outras faliram. Ele tinha café, teve açougue. E ele tinha um projeto antes, um pouquinho da pandemia, da Bike Station, que era umas venda machines que vendia produtos para ciclistas. Que era um nicho de mercado, tinha ali uma tendência boa, um ticket médio legal. Só que qual que foi as barreiras ali do Bike Station? A questão de manutenção dos equipamentos. A questão do custo. Quando uma máquina estragava, o custo era muito alto. E daí ele falou assim: não, complicado, o negócio não é um negócio sustentável. A operação é complicada. Não é sustentável. E daí, nesse meio tempo, logo na pandemia, o pessoal começou a falar assim: pô, será que vocês não conseguem vender mais produtos do que a Bike Station? Não consegue, de repente, ter um mix maior? E daí surgiu a ideia do Edu de pegar e falar assim: não, eu tenho que montar uma loja dentro de um condomínio. Logo que eu cheguei, tinha até uma profissional que estava fazendo assim, eles faziam muito com a equipe deles o que eles podiam com a realidade que eles tinham, com as ferramentas que eles tinham. E ele me chamou, com eu know-how assim, que estava querendo ou não na parte de varejo, e eu cheguei para agregar. Logo que eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, o que foi? A gente entender quais eram os produtos que a gente vendia. Isso acho que, e até hoje a gente está analisando muito isso, entendeu? Sim, a questão, qual que é o mix ideal? Não. Qual que é o mix que é o esqueleto, a fortaleza nossa? Existe uma máxima que diz que o sucesso do varejo não é tanto a venda, e sim a compra. Exatamente. Essa máxima começa, para você conseguir vender bem, você tem que comprar bem. Tem que comprar bem, né? Você tem que entender, na verdade, assim, e é legal, porque desde que eu entrei dentro do canal, como era um canal novo, o Marketing For You nasceu como uma startup, uma aceleradora. E a gente tinha, assim, qual que era a flexibilidade do negócio? Porque, às vezes, quando eu trabalhei muito tempo em empresa multinacional, e é muito burocrático o processo.
Se demora-se muito para se Sim, evoluir. sim, Quando se evolui, mas tem todo um processo burocrático, até por causa do tamanho da empresa, que é um pouco mais complexo. E o que eu gostei do Market for You foi que lá a gente tem um lema: o impossível é o nosso combustível, entendeu? Por quê? Tem as barreiras, a gente vai lá e abre as portas. A mesma coisa aconteceu logo na fundação do Market for You, entendeu? Quando o Market for You foi para... Assim, surgiu a ideia, só para você ter ideia, teve uma síndica que falou assim para o Eduardo Córdova, na cara dele, falou assim, ó, nunca vocês vão abrir um supermercado dentro do meu condomínio. Já chegou um monte de pessoas oferecendo esse trabalho no auge da pandemia. Mas sabe por quê? Porque eu não vou deixar vocês venderem bebida alcoólica para as crianças que tem aqui. Aqui tem criança dentro do condomínio. Não tem como. E daí o que o Edu fez? O Edu voltou para dentro de casa. Logo que ele chegou no escritório, na sede nossa, que ficava ali na Itupava, tinha um menino, tinha estragado, é o destino, tinha estragado o portão, tinha um menino fazendo a manutenção do motorzinho do portão. E ele chegou, passou, olhou e falou assim, não, esse menino talvez nos ajude, porque ele é o cara do hard. Daí eu tenho o menino que é o meu cérebro, que é o Ed, que até hoje, assim, um cara que também é surpreendente pela capacidade que ele tem em desenvolver o sistema, em pensar fora da caixa. Colocou os dois na mesma sala e ele falou assim, ó, pessoal, é o seguinte, eu tenho que resolver o problema porque a síndica me passou uma barreira. Ela falou que só vai entrar no condomínio se a gente conseguir ter uma situação que as crianças não tenham acesso à bebida alcoólica. Olha só. Deixou o pessoal uma tarde lá, demorou mais alguns dias, não deu nem uma semana. Os meninos chegaram e trouxeram a solução. Falaram assim, o Ed pegou e falou, ó, a gente imaginou em fazer uma trava magnética, que era só um protótipo, para a gente tentar abrir pelo aplicativo. Se tem ali, você se cadastra. Se tiver teu cadastro for acima de 18 anos, você vai estar liberado para conseguir destravar a geladeira. E daí ele falou assim, tá, mas dá certo? Ó, funciona, chefe. O Edu pegou aquela travinha, voltou lá para a síndica, bateu na porta de novo e falou assim, ó, aquela barreira que tu tinha passado, Tá aqui, ó. a gente resolveu. Olha que interessante. E daí, até hoje, até dias de hoje, essa síndica, ela é muito parceira nossa. Ela, inclusive, em alguns eventos que a gente faz, ela palestra. Olha só. E ela comenta sobre isso. Ela Aqui em fala Curitiba? Assim, aqui em Curitiba. E ela pegou e falou assim, ó, por que o marketing foi um sucesso? Porque mesmo com os não, que eu dei um não, que eu falei para meu marido, hoje chegou uma empresa lá, eu falei não para eles, eu tenho certeza que eles não aparecem mais. Nunca vai voltar aqui. Depois de uma semana, eles voltaram com a solução. Como é que é? O impossível é o nosso combustível. Exatamente. Que bacana Sempre. esse lema, né? E a gente, assim, e daí, depois disso, o primeiro PDX nosso também foi pertinho de um furô. Quer dizer, o pessoal colocou em qualquer lugar, mas assim, foi gratificante para eles contam essa história, o do Córdova conta essa história, e isso motiva a gente, porque a gente vê que a barreira é o nosso combustível, entendeu? Se existe a barreira, vamos superar ela. Sem dúvida. E depois disso, a gente começou a aprimorar a ferramenta. Quando eu entrei dentro do Market for You, a gente precisava estruturar uma parte de planograma. A gente entender qual era o mix nosso, assim, só o esqueleto do nosso negócio para a gente oferecer para um cliente. Porque a gente não podia ter, Eduardo, cheguei numa loja, eu tenho pão fatiado, na outra eu não tenho. E daí a gente estruturou quais eram as categorias de destino do nosso negócio. Que nem pão fatiado. É uma categoria. O item pão fatiado é um produto que a gente agrega muito dentro do nosso negócio. Por quê? Se a gente conquista o cliente de pão fatiado, automaticamente aquele cliente a cada 2, 3 dias vai estar dentro do nosso PDX. Por que a gente chama o nosso PDV de PDX? Essa é a pergunta. Não é PDV, é PDX. É PDX. Porque a gente entende que a gente não é um ponto de venda comum. A gente é um ponto de experiência. O cliente, quando ele sente vontade assim, eu vou consumir dentro do Market for You, ele tem que compartilhar com a gente os seus dados. Ele tem que se cadastrar dentro da nossa plataforma, que é um aplicativo. Sim. Fácil de baixar. Agora a gente está desenvolvendo já uma versão que logo vai estar aí dentro do mercado, que é uma versão mais evoluída dentro do nosso aplicativo. Só que a gente, diferente do mercado, a gente sabe para quem que a gente está vendendo, para quem que está consumindo. A gente tem o CPF do nosso consumidor. Hoje, dentro do varejo, o varejo em geral, as indústrias de uma forma geral, elas se baseiam no lançamento de produto, numa tendência, vendendo para massa, entendeu? Você coloca, mas você não... Você sabe... personaliza o consumo. A gente você personaliza. Consegue estratificar isso. Exatamente. A gente consegue saber... E isso a gente conseguiu transferir para dentro do nosso aplicativo. Se você é um cliente do Market for You e você, de repente, chega numa loja nossa, e cada loja nossa você vai ter
uma localização por geolocalização. Dependendo do PDX que você vai chegar, você vai ter que entrar dentro daquela geolocalização. Então, os preços são baseados dentro daquela geolocalização. E daí o que acontece? Quando você vai comprar uma coca, automaticamente o sistema, se você é a tua primeira compra, ele vai se basear por logaritmos, quais os clientes também que consomem coca que nem você, e vai te sugerir alguns outros produtos que são correlacionados no fechamento do teu carrinho para conseguir te oferecer. E daí, de repente, se você não comprar nenhum item, ok, ele vai continuar te oferecendo. A partir do momento que você consumir um produto daquele, você entra em outra cadeia e vai começando a construir a tua carteira de opções. A gente sabe que, de repente, lá, o Rude, ele consome Coca-Cola, ele gosta de comer um salgadinho torcida. Ele também já consumiu um diamante negro. O dia que tiver uma promoção ali de diamante negro, eu vou oferecer para o Rude, porque a tendência da gente conseguir ele converter isso em venda é muito maior. Então, a gente começa a personalizar. Esses dados hoje, a gente compartilha com grandes fornecedores, que daí tem todo um custo para a gente conseguir compartilhar isso, para o fornecedor até conseguir montar a estratégia dele de marketing e de venda em cima desses dados. Claro, e você consegue uma condição até melhor junto com a indústria. Ou seja, então a escala que você tem te dá competitividade, ou seja, por quê? Porque em termos de modelo, o modelo ele é muito replicável. Mas a diferença do Market for You está na inteligência, está na tecnologia, está em entender o segmento como você entende, porque você está lá ajudando a desenvolver esse ecossistema todo. Ou seja, é por aí, esse é um dos diferenciais. E a gente vem evoluindo muito, entendeu? Eu acho que hoje... E o que a gente entendeu também? Diferente de algumas... Que nem eu trabalhei no varejo. No varejo é assim, o pessoal às vezes fecha um acordo com o fornecedor e assim, uma das coisas que engessa muito o nosso processo é que às vezes coloca assim, exclusividade. Eu vou ter só essa marca de salgadinho. No nosso caso, não. A gente estabeleceu que o nosso mix ele tem que ter assim, você tem que ter um salgadinho. Qual salgadinho? O que o cliente quer. A gente tem algumas marcas que não tem. Eu tenho a minha curva A lá, minha curva A, minha curva B, dá em torno de 150 itens. Aquilo ali é tua fortaleza. Aquilo ali a gente fala para ti, tu tem que ter. Mas não necessariamente, se você falar assim, Eduardo, mesmo dentro desse ambiente que vocês estão me passando, essa sugestão, de 150 itens, 10 itens, tem 10 outros itens aqui regionais que vendem mais, tem um potencial maior. A gente considera esse item também dentro do nosso negócio. Por quê? O que a gente precisa é que o franqueado consiga vender e o nosso cliente seja atendido. Sim. De forma personalizada. Tem que estar atendido, de forma personalizada. Eu acho que várias multinacionais até saíram do Brasil não conseguiram imprimir assim o seu formato porque às vezes querem padronizar o seu mix. No nosso caso, a gente até comenta, hoje 80% do nosso mix a gente pede uma personalização das lojas, só que 20% fica na mão do franqueado, para ele personalizar o PDX, para ele entregar para o cliente aquilo que o cliente quer efetivamente comprar, entendeu? Aliás, o modelo de vocês é por franquia, né? Quer dizer, quais são os números hoje? São quantos franqueados hoje? Hoje a gente está com 532 franqueados. A gente tem... Brasil inteiro? Brasil todo, 22 estados. A gente tem 2.500 pontos de venda, PDX, tá? Que a gente tem a nível Brasil. E o que a gente... Assim, foi um longo caminho. A gente começou a trabalhar muito focado em operação própria. Só que, basicamente, uns 2 anos atrás, a gente parou e falou assim, o que a gente quer como empresa? A gente quer ser uma operação própria, que nem os outros concorrentes estão fazendo esse formato. E hoje, os grandes concorrentes que tem dentro do canal são operação própria. Sim. Por quê? Se a gente fosse para o lado de franquia tem um grande desafio. E isso até eu aprendi, eu tive que sair buscar conhecimento, porque eu tinha, assim, algumas graduações, só que eu fui fazer uma pós-graduação, inclusive, de gestão de franquia, para entender o que a gente tinha que fazer para atender o franqueado. Porque o franqueado, o que ele é? Ele é um empreendedor. Ele é uma pessoa que às vezes pega um recurso que ele trabalhou vários anos dentro de uma empresa, ele pega aquele recurso e coloca dentro da franquia, imaginando, isso é para dar certo, porque se está dando certo com o pessoal que teve essa ideia, vai dar certo comigo. Mas para que isso aconteça, o que a gente precisa fazer? Treinar o nosso franqueado. Hoje a gente fala que assim, o ar que a gente respira entra nos nossos pulmões pelo franqueado. O ar que a gente respira é o ar do franqueado.
Ele é a maior energia que a gente tem que se concentrar. Por quê? Se eu tiver um franqueado, e isso a gente viu, até porque a gente tentou operar de forma consistente PDVs próprios. A gente chegou a ter dentro da nossa operação mais de 250 PDVs. PDX. Conseguiram entender o modelo, né? E viram a dificuldade que é. A dificuldade nossa para operar, o que é? Quando você tem muitas lojas para você cuidar, você não vai conseguir ter 100% de cuidado com todas. Quando a gente começou a colocar os franqueados, treinar eles e começamos a compartilhar o conhecimento... Num país continental, quer dizer, como é que você vai... E deixar daí o franqueado para ele personalizar, ele ter o cuidado. E a gente começou a explicar para ele. Porque às vezes, é que nem a gente fala, vender Coca-Cola, qualquer um vende. Até a marca, assim, vender um refrigerante, Coca-Cola, qualquer um vende. Agora, você vai ganhar dinheiro vendendo só isso? Não. Você vai ganhar dinheiro naqueles produtos, daquele mix que você coloca complementar, que vai atender o teu cliente, e teu cliente vai falar assim, não, esse produto não tem preço. Exemplo disso, eu falo para ti, a gente acabou de passar por uma epidemia de dengue. Se você chega, de repente, na tua casa, no teu apartamento, você tem uma criancinha lá de 2, 3 anos, você chegou e vê um mosquito, o que você... Às vezes a tua esposa olha para ti e fala assim, sai, vai e arruma um inseticida e me traga. Não importa o preço, não importa o valor, você tem que defender ali o teu filho, não tem preço. O que acontece? Esse tipo de produto, como assim, de forma muito imediata, o que faz? O cliente desce, se ele tiver uma loja no Market For You, ele vai comprar e vai resolver o problema dele. Imediatamente. Entendeu? Sim. Ele não tem que, de repente, ir numa farmácia, ir no supermercado. Outra visão que a gente tem, o Market For You ele surgiu com qual intuito? A gente tem que atender a necessidade do nosso cliente. Qual que é nosso maior, o que a gente sente muito gratificado quando a gente montou as nossas lojas? É que a gente consegue fazer as pessoas ficar mais tempo com as famílias. Olha que interessante. Por quê? Se hoje você, de repente, você mora num apartamento e você, de repente, acabou a tua cerveja, num domingo, e você não tem um Market For You, não tem um mini mercado dentro do teu condomínio. O que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar teu carro, às vezes, como você vai no supermercado, vai ter que se deslocar. Quanto tempo demora para você comprar, pegar fila, trazer? No bairro pode não ter um mercado aberto. 2, 3 horas, de repente, você vai ficar lá para comprar uma cerveja. No nosso caso, não. Você desce o elevador, compra, você vai demorar no máximo ali uns 15 minutos. E está resolvido o problema. Vai ficar mais tempo com a tua família. Então a gente pensou muito nisso, entendeu? A gente pensa muito nisso, pensa muito nas pessoas. E o franqueado veio para agregar o nosso negócio. A gente eu hoje faço parte, além do setor de compras, eu também presto, podemos dizer, até uma consultoria para os nossos franqueados, só que eu atendo todos, no intuito do quê? Explicar para o franqueado que ele não está sozinho. Que quando ele entra na nossa franquia, o sonho dele é o nosso sonho, entendeu? Sim. No seu cargo, na sua atividade, Eduardo, está a missão de expandir a rede, de expandir os franqueados? Sim, Você é um dos heads dessa área, no sentido de... Expansão é o nosso foco, tá? A gente está muito focado. Hoje a gente está com 532 franqueados, mas a nossa meta é chegar em 1.000 franqueados até o final do ano. E a gente está bem acelerado. Todo mês aí, se for pegar até a gente receber o selo de excelência da BF esse ano. E a gente é um case dentro da BF, por quê? Se a gente pegar as grandes franqueadoras que tem no Brasil, a maioria consegue, às vezes, fechar... Assim, quando tem uma performance excelente, consegue fechar 10 franquias. Isso que se chegar a 10 franquias em um mês. Você vê, a gente está numa média de 30 franquias mês. E a gente, cada vez, esse mês mesmo, hoje... toda a nossa equipe está até participando de um passeio de comemoração das metas alcançadas no mês passado, onde a gente bateu 38 franquias vendidas. Olha, então a gente está num case assim, muito acelerado e cada vez aumenta mais o peso e a responsabilidade do que a gente vem passando nos nossos treinamentos para os nossos franqueados, entendeu? E o bom que eu vejo de tudo isso foi que em outubro do ano passado a gente fez a nossa primeira convenção nacional, que juntou 300 franqueados. E a gente fez aqui na Ópera de Arame, em Curitiba. E dentro dessa convenção foi 2 dias que a gente colocou toda a energia nossa dentro do nosso negócio. E o que a gente conseguiu ganhar, assim que a gente se criou? A força da nossa rede. Hoje o que acontece? Dessa convenção foi criado um grupo de WhatsApp, com todos os franqueados que participaram. E os franqueados novos foram entrando também. E é um grupo muito democrático.
onde os franqueados, aquele franqueado que tem qualquer dúvida, ele pode colocar lá. E o que acontece? Não precisa eu, como franqueador, às vezes, dar a solução para o franqueado. Já no próximo, tá ali no próprio os grupo. próprios franqueados começaram a se ajudar. Falar assim, não, essa tua dificuldade é a dificuldade que eu tive lá, a franqueadora me ajudou assim, 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 daí o outro já fala, não, mas agora tem uma ferramenta nova que eles já lançaram, eu já estou aqui. E isso funciona 24 horas. É impressionante. Às vezes, bacana. 2, Olha, 3 horas da manhã, o pessoal tá trocando mensagem, acordou de madrugada, eu tô com uma dúvida, eu não consigo dormir porque eu tô ansioso, eu tô desesperado, o que eu faço? Entra, manda no grupo, alguém vai responder. Uhum. Então isso a gente tá... Porque todo mundo entendeu que tá todo mundo no mesmo barco. O sucesso da empresa depende do compartilhamento das informações de todo mundo. Eu conheço alguns modelos de franquia, eu desconheço esse tipo de boa prática, no sentido desse apoio, dessa rede, né? E a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Ou Exatamente. seja, vocês dão essa mão da tecnologia, né? Fortemente, né? Sim, toda a nossa... Assim, a empresa, desde que iniciou, a parte de tecnologia foi desenvolvimento todo próprio. Para a gente não ter... Alguns concorrentes nossos, às vezes pegaram tecnologia, daí você quer desenvolver, deu um problema, o cara tem que acionar quem é o suporte dele para resolver. No nosso caso, não. A nossa tecnologia é própria. É que nem eu falei lá no início. Quando surge uma barreira... A equipe de TI já está trabalhando para tentar ajustar e resolver e alinhar. Isso dá uma velocidade muito grande para o negócio. E foi uma das coisas que me encantou para vir para dentro do negócio. Que nem às vezes o pessoal pergunta, vocês são uma rede de varejo? Não, a gente é uma rede de varejo com muita tecnologia e muito focado nas pessoas. A gente tem hoje um foco muito grande porque, querendo ou não, a gente tem algumas pessoas que são um pouco mais sênior, que vieram, já tem uma carreira e compraram o projeto, mas a nossa equipe é uma equipe muito nova, uma equipe muito, assim, com muita energia. São jovens que estão cada vez a gente acelerando mais, desenvolvendo mais, para cada vez eles começarem a ter mais o entendimento do nosso negócio. Porque o nosso negócio cresce numa velocidade tão grande, uma tecnologia tão rápida, que hoje ninguém na empresa sabe todas as funcionalidades que a gente tem. Porque cada vez que tem um problema, a gente vai lá e já desenvolve, e às vezes eu nem fico sabendo. Às vezes eu fico sabendo de uma inovação, às vezes por um franqueado. Já desenvolveram isso. Eu vou lá, testo, já tá, que legal, já tá funcionando. E além de tudo aqui dos projetos que a gente tem para evoluir mais ainda, entendeu? Para estar sempre um passo à frente dentro do mercado. E vocês medem lá na ponta o cliente em termos de satisfação? Tem alguma coisa no sentido de ouvir o cliente, de entender eventualmente uma mudança de mix, um produto? Sim. Hoje, na verdade, o que acontece? Como operação própria, a gente tem o nosso saque que atende os chamados, só que a gente tem também um saque desenvolvido só para atendimento dos síndicos, que é um outro canal. Os nossos franqueados, na operação própria, a gente conseguia fazer a nossa demanda e a gente presta também auxílio para os franqueados. Só que tem muitos franqueados nossos que gostam de personalizar. Ele falou assim, Eduardo, eu gosto tanto do Market for You, eu encaro esse negócio como um negócio da minha vida, e às vezes, e o legal é que às vezes o pessoal pensa assim, tá, mas o Market for You, você comprou essa franquia, você tem que se dedicar inteiramente nela. Não, ela pode ser um serviço paralelo. Você pode continuar fazendo a tua atividade e você vai entrando dentro desse negócio e daí você vai aprendendo como funciona para depois você ir desenvolvendo. Que nem o pessoal fala, Eduardo, eu estou garantindo já minha aposentadoria aprendendo a trabalhar com Market for You. Porque é um negócio que assim, abre os olhos da gente. E como a gente pega vários franqueados de vários setores, o negócio, assim, toma uma proporção muito grande. E o que eles fazem para atender o cliente de uma forma personalizada? Tem muitos franqueados que desenvolvem o número deles, colocam o número deles lá do WhatsApp. Por quê? Porque o próprio franqueado, na maioria das vezes, é ele que abastece o ponto de venda. E daí o que começa a acontecer? Ele começa a ter uma relação com os clientes. E os clientes começam a confiar. O cliente não fala assim, tem o mercadinho, o mercadinho é o Market for You, mas esse Market for You é do fulano, do João. Eu vou falar pro João que eu quero que me atende bem, que ele sabe. E daí ele começa a ter uma confiança de pegar e falar assim, não, eu vou passar um WhatsApp ali pro João que eu quero a cerveja tal, eu quero o biscoito tal, porque eu sei que o João já vai dar o retorno para mim. Fora isso, só para vocês terem ideia, dentro do nosso aplicativo, ele é um ecossistema. Ele tem também outros canais ali que você pode, que a gente, sempre quando desenvolveu o aplicativo, a gente pensou no ecossistema do condomínio. Sim. Então, o que a gente fez? A gente tem algumas parcerias como a Jet Ninjas. Se você precisar, de repente, eu estou dentro do condomínio que tem o Market for You, eu preciso de uma manutenção.
eu vou contratar direto com a Jet Ninjas, ou se você usar o aplicativo do Marketing, você pode entrar dentro do aplicativo e você vai ter um desconto que a gente já negociou com a Jet Ninjas. E daí você vai pagar mais barato. Tem também o É Daqui, que é um portal de anúncios grátis para você conseguir, de repente, eu quero vender uma bicicleta usada que está aqui parada no meu apartamento, mas eu não quero vender para uma pessoa de fora. Porque hoje em dia, cada vez mais, as pessoas estão vivendo dentro dos condomínios ali, dentro do ecossistema deles. Você pode anunciar aquela bicicleta tua. Tem uma coletividade importante ali, né? Você anuncia a tua bicicleta dentro do condomínio e você vai fazer aquela venda para o teu vizinho, para alguém que mora ali, não é alguém de fora. Entendeu? A questão de segurança, a questão do custo, não vai ter frete, não vai ter deslocamento. Vai ser de porta a porta. Porta a porta, né? Entendeu? Então, é um negócio assim que a gente começou a pensar muito nesse ecossistema. E agora a gente já está trabalhando com a inovação do negócio, porque cada vez a gente está evoluindo mais. A gente tem um projeto que já está funcionando, que é do aluguel de equipamentos eletroportáteis. Daí o que acontece? A gente pegou lá uma extratora, que nem aqui no Sul, que é uma extratora que custa R$800. E às vezes a pessoa não quer comprar uma extratora para usar quantas vezes para limpar o sofá da casa e tirar os fungos. Seria um negócio assim que é inviável. Só que a gente comprou a extratora, a gente colocou um valor lá, uma diária. Você pode agendar o dia que você vai retirar a extratora, você vai lá, tira, utiliza e devolve. Faz a limpeza do equipamento e devolve. A gente já está com muitos pedidos de mais eletrodomésticos. A pessoa às vezes não tem espaço dentro do apartamento para armazenar de repente, lá uma caixa de ferramentas, um ferro, uma secadora. Esse dia eu precisei de uma serra tico-tico. Puxa vida, R$500 para comprar. Eu aluguei. Aluguei por 50 lá e resolvi o meu problema. Quem tem o Marketing consegue alugar ali e tem uma vantagem, que tem furadeira. Furadeira é um negócio que, assim, aluga demais. Porque final de semana, sempre final de semana. Que o pessoal pega, eu tenho que fazer um buraco. Por que eu vou comprar uma furadeira para fazer um buraco lá que eu preciso? Exatamente. Na parede para colocar um quadro. Eu vou ali, pego, alugo, e daí são evoluções dentro do negócio. A questão de levar para o cliente sempre a comodidade, ou seja, é um conforto adicional com o objetivo de deixá-lo mais tempo com a família. Exatamente. É uma grande bandeira aí. Isso é o nosso foco. A gente sempre pensa em cima disso, entendeu? Um dos itens que é bem interessante, às vezes o pessoal pergunta assim, nossa, mas por que vocês vendem tanta cerveja 600? Eu falei assim, é fácil. Você é consumidor de cerveja de 600 ml? Se você é consumidor e você mora no apartamento, o que você vai fazer? Você tem que ir no supermercado comprar uma caixa com 12. Que você não vai comprar 2, 3, 4, porque senão o que acontece? Vem batendo dentro do carro e é perigoso estourar. Exato. Chegou na tua casa, o que você vai ter que fazer? Vai ter que brigar com a tua esposa, porque você tem que colocar aquele produto dentro da geladeira e vai ocupar um espaço imenso ali, que às vezes não consegue colocar as frutas. Quem tem Marketing For You, o que acontece? Você deu vontade de você tomar uma cerveja 600. Você desce lá, pega a geladinha, toma. O nosso negócio, até a gente tem algumas reuniões, até com alguns parceiros de delivery, eles falam assim, é um negócio muito insano de vocês. Por quê? Dependendo da demanda do nosso negócio do delivery, a gente entrega o produto, pode acontecer de chegar quente. No caso, vocês sempre vão entregar gelado para o cliente. É um negócio que é insano pelo sistema de vocês. E a gente vem agregando cada vez mais dentro do nosso aplicativo. Hoje o nosso aplicativo é um dos mais baixados dentro aqui do Brasil, e a gente vê que logo a gente vai estar expandindo para mais operações internacionais. A gente sabe que é um negócio que veio para ficar. Porque a gente sempre está evoluindo, sempre está buscando o que a gente pode fazer a mais. Tem serviços que nem a gente já tem fechado em algumas regiões com parceiros. Você precisa lavar teu carro. Se você comprar agendar pelo aplicativo do Marketing For You, a pessoa vem, pega, leva e traz teu carro limpinho e você ainda tem um desconto no negócio. Então a gente está deixando cada vez mais pensando, aquilo que tira tempo, rouba tempo de você ficar com a tua família, você consegue de repente fazer essas atividades, agendar tudo baixando um aplicativo só. Que bacana, que bacana. Eduardo, te agradeço demais assim pela generosidade de estar aqui conosco, olhando para o aspecto do franqueado, né? Que tem lá na sua ideia um empreendimento, um negócio, né? Que números que esse franqueado hoje obtém assim, em termos de resultado? Quais são os benefícios para o franqueado? Além de tudo que você já falou em termos de suporte, de apoio, de tecnologia, de conhecimento do negócio, que números que o franqueado hoje consegue... O nosso franqueado hoje, o nosso negócio, como a gente tem um PDX, que é um ponto de experiência, a gente não trabalha que nem uma margem de varejo. A gente agrega, a nossa margem tem que ser uma média ali de 42%, de média de produto de venda.
Tá. Fora isso, Eduardo, eu vou ter lá, de repente, algumas despesas, vai ter ali, de repente, um percentual de algumas quebras que eu tenho que fazer. Quanto que vai dar de resultado líquido para mim no final do mês? Gera em torno de 15% a 20%. Só que para você obter esse resultado, o que você precisa ter? Você tem que ter um lastro de faturamento. Logo que você entra dentro da nossa franquia, você tem 2 projetos que você não pode deixar de ter. Você faz um desafio, que a gente chama de desafio de 21 dias, onde a nossa equipe comercial pega aquele, que a gente chama aquele diamante ainda que não está bruto, e a gente lapida ele. A pessoa que de repente tem às vezes uma trava para se comunicar, a gente vai lá e começa a destravar essa pessoa. A gente começa a mostrar para ele o que é ser um franqueado do Market For You. Qual que é a experiência de você vir para dentro desse negócio? Como que você vai abordar as pessoas, vai falar sobre o Market For You? Isso é um dos projetos que a gente tem que é um sucesso e assim serve muito. Eu gosto desse projeto por quê? Porque a gente consegue, às vezes, tá eliminando barreiras que a pessoa carrega durante a vida dela toda. Sim. A gente, pelo menos em 21 dias, a gente consegue ter muitas evoluções. Capacitação. Capacitação comercial. Tá. A outra situação que a gente tem para os nossos franqueados é que quando o franqueado pega e fala assim, tá, Eduardo, mas o meu negócio é vender, o que eu tenho de desafio? A gente tem uma imersão. São 2 dias onde o franqueado ele vai assim, entender o que é o Market For You. O que é ter um sangue verde nas veias correndo do Market For You? A gente explica para ele isso e ele sai sempre bastante acelerado. Além de ele conhecer toda a nossa série, toda a nossa estrutura, a gente explica no detalhe o que a gente espera nele. Quais são os 50% que o franqueado vai ter que entregar para o nosso negócio. Porque os outros 50% são nossos. Eu sempre gosto de falar que o nosso negócio é feito de 100%. Só que 50% está na nossa mão e 50% está na mão do franqueado. Aquele empreendedor que fala assim, não, eu vou comprar uma franquia e eu vou esperar que ela rode sozinha. O Market For You não é o seu negócio. O Market For You é para pessoas que queiram, eu quero ir para cima, eu quero dar resultado, eu quero gerar valor nesse negócio. Só que eu tenho que saber que 50% do esforço é meu. Os outros 50% a gente vai entregar de qualquer jeito. Porque a gente se esforça e tem uma equipe muito acelerada para entregar os outros 50%. Fora isso, Eduardo, qual que é uma das maiores dificuldades que o franqueado tem? Precificação de produtos. Que nem a gente falou. Eduardo, para dar resultado tem que comprar bem? Tem. Além de comprar bem, o que você tem que saber fazer? Eu sempre aprendi até com um diretor que eu tive, que ele falava, vocês não são compradores, vocês têm que ser os melhores vendedores. Se vocês forem os melhores vendedores, vocês vão saber o que vocês têm que comprar. Então, eu falo isso com meus fornecedores. Eu falo assim, às vezes o vendedor chega e fala assim, então, você é comprador. Não sou. Eu sou vendedor e eu faço compras também, entendeu? Porque eu tenho que vender... Se por acaso eu faço compra. Você vai me vender um produto que eu tenho que revender ele. Então, eu tenho que saber certinho qual é esse produto. É um produto de qualidade? Qual a estratégia que a gente vai colocar para funcionar? E daí, o que acontece? Para ajudar, inclusive a gente, era uma deficiência nossa. Hoje a gente trabalha com um mix bem extenso de produtos. Como que a gente compra e precifica esse produto? Foi aí que, graças a Deus, a gente tem uma equipe de tecnologia que é fantástica e tem um time de BI também que é extraordinário. E os dois se juntaram junto e o que eles colocaram para funcionar? Inteligência artificial. Hoje, a gente, dentro do nosso canal, a gente é a única empresa que faz precificação por inteligência artificial. Eduardo, precifica tudo? Não. Os mais críticos, a gente como empreendedor tem que ir lá e olhar. Quantos críticos são? 10, 15, 20 itens no máximo. De um total restante, não, no total aí a gente está falando de 600, 700 SKU. O restante, ele vai se ajustando conforme a tua compra, qual que é o custo, ele já vai olhando, ele pega por micro-região, qual que é o preço médio que está vendendo, se abaixar, e ele vai fazendo testes a inteligência artificial. Ele entende assim, esse produto aqui, dependendo, porque o nosso negócio é muito voltado, tem um fator sensível que a gente fala que é a temperatura. Se a gente começa a esquentar, passou de 26 graus, foi para 27 graus, o que o sistema entende? Opa, se eu abaixar 5 centavos, 10 centavos num refrigerante, numa cerveja, eu vou vender muito mais do que eu ficar com a margem cheia ali e não conseguir entregar esse produto. Claro. Porque hoje, dentro do nosso negócio e dentro do varejo de uma forma geral, às vezes as pessoas falam muito em margem. Só que eu gosto de falar o seguinte, a margem não paga a conta. O que paga a conta é o faturamento. E o que a gente precisa? Faturamento. A gente precisa fazer o cliente entender assim, não, é gostoso
comprar no Market for You. O cliente, ele às vezes vai comprar um produto que você vai e trabalhar gostoso mesmo. naquele produto. Naquele produto, às vezes, que ele consome, ele vai estar pagando uma margem menor. Só que o nosso intuito, o que é? É eu vender somente a curva A, a curva B? Não. É eu conseguir agregar mais a venda para o meu cliente. É eu atender ele de uma forma melhor. Eu não quero só vender lá, de repente, a Coca, um refrigerante. Eu quero que o cliente chegue lá e compre o refrigerante que ele gosta, o salgadinho que ele gosta, o chocolate que ele gosta. E o que mais ele gostar. E a gente vai personalizando também os nossos planogramas conforme o perfil do nosso cliente. Claro, sim. Ou seja, a empresa tem quanto tempo? Não, faz 3 anos. 3 anos, né? Que a gente está nesse ritmo acelerado. E já desbravou esse mundo todo. Sim. Né? Eu vejo assim, você falando, Eduardo, percebo assim energia na sua voz. Bom. Né? Você que busca desafios, né? Eu acho que você tem um bocado ainda para descobrir aqui no Market for You, pelo jeito, porque é um mercado em crescimento, em ebulição. O cliente é um cliente diferente do que você tinha até então, ou seja, cada dia é uma surpresa diferente, provavelmente, né? E esse desafio de crescer num país continental é um negócio muito gostoso, né? Então, acho que você tem uma pista lá grande pela frente, né? O que eu imagino, e aí, por que eu trouxe a Market for You aqui? Porque eu também compro, sou um cliente satisfeito, né? E vejo os números, vejo o crescimento e vejo a tendência desse mercado de ter realmente a comodidade, o conforto de ter mais tempo com o filho, com a filha, com o neto, e conveniência pura, né? O grande paradigma é o síndico que tem que olhar isso com bons olhos, né? E muitas das vezes é aquela coisa, não vou ceder um espaço aqui porque, né? Mas então assim, Eduardo, obrigado, viu, pela sua vinda aqui, por partilhar conosco. Eu, assim, você falando de tecnologia, falando de marketing, eu gostaria de ouvir outras pessoas da sua empresa para a gente fechar esse racional todo, porque deve ter muito conhecimento lá. Tem bastante. Deve ter muito conhecimento lá. E o bom é, assim, só para finalizar, uma das coisas legais que eu vejo dentro do nosso negócio, que antes quando a gente iniciou, a gente estava correndo muito, batendo na porta e pedindo, dá para colocar. Hoje em dia existe um movimento contrário. A demanda. Hoje o que acontece? Só para ter ideia, esses dias até saiu num jornal bem conceituado de São Paulo, que as construtoras estão sendo exigidas de quem vai comprar um imóvel que tenha um espaço para ter um mini mercado. Por quê? Porque o cliente ele já entendeu assim, dentro do meu conjunto, do meu condomínio, eu quero ter academia, salão de festa, e eu necessito ter um mini mercado. Então hoje, e fora que a gente está também atuando em empresas, academias, não existe assim limite para o nosso crescimento. E foi um prazer assim participar aqui, tá, do Conversas de Valor, tá? Porque eu vejo que agrega muito dentro do nosso negócio. E sempre que precisar de repente algum tema, alguma área específica aí, fica de portas abertas para a gente trazer mais profissionais aqui para conversar contigo, Rudy. Obrigado pela vinda. Fiz questão de chancelar lá a marca no programa, porque eu acho que é importante assim, a gente mostrar bons exemplos locais assim, de empresas de sucesso, né? E é tão gostoso isso, a gente poder falar, bater no peito, né? E dizer que a gente tem uma empresa daqui, com investidores daqui, que eu conheço pessoalmente, né? Então, parabéns a vocês, viu? Parabéns a vocês. Quero fazer um brinde a você com a nossa canequinha. Obrigado, aqui Rudy. Grande abraço. Valeu. Sucesso. Sucesso para nós. Amém. Vamos lá. Um abraço, gente. Valeu, pessoal. O programa que você assistiu teve o apoio institucional da Target Data Experience e do Grupo Risotolândia.